Olá, boa tarde, me chamo Paulo Vitor, sou aluno da pós-graduação da Estácio, na matéria de História do Brasil Contemporâneo. E hoje nós vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos civis e racismo. Ah, professor, não tem necessidade de falar disso não, cara. Hoje todo mundo acredita no que quer, né? Se realmente você acha que esse é um assunto esgotado, de um problema resolvido, que nós não devemos mais falar, por gentileza, veja esse vídeo. E a gente fala agora de mais um caso de intolerância religiosa. Um terreiro de candomblé foi invadido e depredado hoje de madrugada em Nova Iguaçu. Os bandidos quebraram imagens e incendiaram alguns cômodos do Centro Espírita Caboclo Pena Branca, que fica no bairro Cabuçu. O local estava vazio, ninguém se feriu. A Secretaria Estadual de Direitos Humanos informa que o número de casos de intolerância aumentou em 56% no primeiro trimestre desse ano. Foram 25 casos contra 16 no mesmo período de 2017. A Delegacia de Comendador Soares está investigando o ataque. Esse triste vídeo mostra que pessoas sofrem violência pelo simples fato de ser da religião de matrizes africanas. Isso é uma grave violação à nossa cidadania. Se você não sabe bem o que é cidadania, te mostro agora. O que é cidadania? Segundo José Moreira de Carvalho, a cidadania se divide em 3 direitos: direito civil, direito político e direito social. O direito civil são os direitos fundamentais que garantem a liberdade do indivíduo e a garantia da existência da sociedade civil, surgida do desenvolvimento do capitalismo. Vida, liberdade, propriedade e igualdade perante a lei. Exemplo, o ir e vir, a liberdade de expressão e, no nosso caso tratado, a liberdade religiosa. Direitos políticos. Direito de participar no governo da sociedade, o direito de votar e de ser votado. Pode haver direitos civis sem direitos políticos, mas não há como haver direitos políticos sem direitos civis. Se há liberdade para opinar e se organizar, os direitos políticos, mesmo existindo formalmente, ficam sem conteúdo. A essência do direito político é a ideia do autogoverno. Direitos sociais. Direitos sociais são os que garantem a participação na riqueza coletiva, como os direitos à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde e à aposentadoria. Para aqueles que existem, é necessário que a máquina administrativa do Poder Executivo seja eficiente. Em tese, pode existir sem os direitos civis e políticos. Porém, nesse caso, seu alcance tende a ser arbitrário. Os direitos sociais são os que permitem à sociedade reduzir os excessos da desigualdade produzido pelo capitalismo e garantir um bem-estar para todos. Direito civil é o direito que abrange a liberdade religiosa. Vimos nos slides acima que o direito civil garante a liberdade religiosa, e a liberdade religiosa é o tema tratado aqui. Vamos ampliá-la e conhecê-lo um pouco mais sobre a liberdade religiosa. A liberdade religiosa se divide em 3 aspectos. O primeiro é liberdade de consciência, onde cada cidadão está livre para acreditar no que quiser, até quando prefere não acreditar em nada. A liberdade de crença, que está livre para escolher a crença sem imposição do Estado ou determinação. E liberdade de culto, é liberdade para fazer o culto e professar sua fé sem que seja impedido disso. Segundo a Constituição de 88 e os nossos direitos civis, nós podemos e temos a liberdade de proferir nossa fé a quem a gente quer, e até mesmo o fato de a gente não ter fé. Isso é uma liberdade nossa. Ah, professor, então, se tá lá na Constituição, todo mundo tem direito, então por que acontecem esses ataques aí? Para te explicar isso de forma mais ampla, primeiro nós vamos ter que conhecer a nossa história. Nesse período, o Brasil era colônia de Portugal. E por ser colônia de Portugal, o Brasil não tinha autonomia para criar suas próprias leis, sendo assim, ficando subjugado às diretrizes de Portugal. Portugal tinha uma religião oficial, que a religião era a Católica Apostólica Romana. Para o Brasil, ele tinha que seguir os mesmos padrões da metrópolis. Não podemos deixar de falar que nesse período foi um período de alto
tráfico de pessoas escravizadas. Sendo assim, essas pessoas são impossibilitadas de preferir sua fé. É nesse período que elas bulam, reinventam sentidos dentro dos seus próprios cultos, mudam nomenclaturas e datas para proferir sua fé. E chamamos isso de sincretismo, que hoje em dia é entendido como uma forma de resistência a esse modelo estabelecido por Portugal. No Brasil Império, a religião oficial continua sendo a religião católica. Porém, no artigo 5º da Constituição de 822, fica permitido também outros cultos, porém, somente de forma privada. Ou seja, qualquer fé em campo público que não seja católica estaria ferindo o Código Criminal do artigo 276 da Constituição de 24. Sendo assim, não deixamos de ressaltar também que os terreiros de religiões de matrizes africanas eram proibidos de professar fés de matriz africana. Então, ou seja, qualquer outra fé em campo privado, menos a fé de matriz africana. No Brasil República, a postura do Estado muda. E o Estado deixa de ser confessional e passa a ser um Estado laico. Ou seja, o Estado não pode mais te impor a seguir uma determinada religião ou te discriminar por ela. Nesse sentido, nossa história não cabe mais à religião como explicação do mundo, e sim a ciência e a racionalidade. Por isso, nesse cenário, é necessário um estado de laicidade. Ou seja, a religião passou para uma esfera privada, onde a esfera pública é laica, e uma total valorização da racionalidade da ciência. Sendo assim, Estado e religião tomando caminhos diferentes. Todavia, levando em consideração o que está na lei, parece que chegamos a uma liberdade religiosa. Porém, não é o que mostra os dados que vamos tratar agora na vida prática. A política de Estado higienista proposta no século XIX partia da premissa que os terreiros não eram lugares limpos e saudáveis. Então, a polícia apreendeu inúmeras ferramentas de culto e imagem de orixás que era sagrado naquele sentido. Também vemos, nos anos 30, as religiões de matrizes africanas sendo propostas como um atraso cultural e invadidas também pelo Estado, proibindo atabaques, tambores e batuques, até a capoeira. Nesse período, Vargas fecha a FEB, que é a Federação Espírita do Brasil. Somente em 39, Vargas transforma religiões de matrizes africanas em uma religião nacional. E somente em 41, ele descriminaliza a capoeira. Na ditadura militar, a repressão policial aumenta de forma significativa, principalmente nas comunidades, onde a maioria é negra e de religiões afro. Sofre perseguições durante a ditadura e uma enorme dificuldade de se organizar. Porém, na segunda metade da ditadura, por volta dos anos, no fim dos anos 70 e nos anos 80, e por conta de um movimento mundial em torno dos direitos civis negros, a sociedade negra começa a se organizar e pleitear os seus direitos. Podemos ver que na história do Brasil, as religiões de matrizes africanas nunca foram tratadas de formas respeitosas. Infelizmente, essa é a nossa construção social, onde nós devemos aperfeiçoá-la da melhor maneira possível. Entretanto, nós também vemos uma certa indisponibilidade do Estado fazer e lutar e, de certa forma, conter essas práticas tanto racista e tanto discriminatória do direito religioso. Segundo o levantamento, esse desrespeito às religiões de matrizes africanas agride de forma veemente a nossa cidadania e o nosso direito civil. Nós, como cidadãos, nós devemos lutar contra essa prática, para que nós não venhamos ver vídeos como esses. Vai levar todo mal contigo.
Pode levar. Todo mal. Filma legal, tudo. E é só um diálogo. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Safadeza, pilantragem. Colocou de que bandeira branca é essa? Bandeira do TCP, porra. Ou de Jesus Cristo. Primeiramente é Jesus. Porque quando você vai bater cabeça aí na casinha do cachorro, você bate primeiramente, você pede licença a Jesus. Tô mentindo, cara? Tô mentindo, Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Porque você tá pra arrebentar tudo, religião, é uma por uma, não é jogar outra fora não. Você não sabe desde o começo que o mano não quer macumba aqui? Tá peitando papo por quê? Que a gente tirou a boca dali? Tu é safado, Sua amizade é o arrebenta tudo. Você não é o capeta chefe? E derruba esse eu não te tiro bem, não. Muito obrigado por ter assistido até agora. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.